A água, em qualquer forma, é um milagre sem o qual não podemos viver. E suas muitas maravilhas nos dão uma imagem inesquecível do que o Espírito de Cristo pode fazer na vida humana. Está escrito, com George Vanderman, apresentando o Cristo vivo como resposta às suas necessidades mais profundas. Hoje, a água da vida. Nada parece mais comum para nós do que um copo d'água. Nesta era de alta tecnologia e complexa engenharia química, esta mistura de hidrogênio e oxigênio, H2O, como gostamos de chamá-lo, é a imagem da simplicidade. Mas a água é uma das substâncias mais notáveis encontradas neste planeta. Você sabia que a vida existe na Terra em grande parte porque a água não se comporta como deveria? De fato, se esta substância clara se comportasse do modo como sua estrutura molecular sugere, a vida seria destruída por uma série de catástrofes. Nosso sangue ferveria em nosso corpo, plantas e árvores murchariam e morreriam, o mundo se transformaria em um deserto árido. A água desafia a convenção química. Ela é mais pesada em estado líquido do que sólido, por exemplo, e pode subir uma colina a despeito da força da gravidade. Hoje vamos ver como a H2O realiza essas tarefas extraordinárias. E vamos ver como ela nos revela a maravilhosa engenhosidade do Criador. E vamos descobrir porque a água é um símbolo tão maravilhoso da obra do nosso Criador, do nosso Recriador, Jesus Cristo. Você se lembra que em mais de uma ocasião Jesus usou o conceito da água para criar uma imagem de si mesmo? Uma vez ele estava no templo em Jerusalém no último dia da festa dos tabernáculos. Cristo quis apresentar-se de modo claro e receptivo ao povo. Assim ele ergueu a sua voz e proclamou nestas palavras encontradas em João 7, versículo 38. Aqui está em João, capítulo 7 e versículo 38. Ele disse aqui em alta voz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí João explica no versículo seguinte, o 39, ele diz: isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Jesus prometeu que o seu Espírito habitaria naqueles que depositassem a sua fé nele, e ele descreve seu Espírito como rios de água viva. Você não gosta disso? O Salvador opera dentro de nós como fluxo de água viva. O que isso quer dizer? Podemos obter alguma pista da natureza da água comum? Eu acho que podemos. Vamos observar uma coisa chamada ação capilar, ou seja, a capacidade da água subir dentro de tubos, desafiando a gravidade. Veja com atenção um tubo e você verá que a borda da água se curva levemente para o alto. Isto acontece porque o hidrogênio na água é capaz de unir-se às moléculas de oxigênio no material sólido e com isso é empurrado para o alto através desta atração. Quando isto acontece num tubo mais estreito, ocorre uma espécie de ação de subida. As bordas são empurradas para cima, criando uma leve superfície curva. E aí, como as moléculas da água unem-se umas às outras em quase todas as direções, elas criam uma superfície de tensão que empurra a superfície curva, endireitando e achatando-a. Aí as bordas são empurradas novamente para cima e o processo continua. Quanto mais fino o tubo, é claro, mais rápido a água consegue subir. A ação capilar é que mantém vivas todas essas plantas aqui em nosso cenário. Veja esta planta aqui na parte superior do nosso cenário. Por exemplo, a água e nutrientes do solo devem de algum modo chegar até estas folhas lindas como são. E como é que elas fluem contra a gravidade? Pela ação capilar. A água sobe por minúsculos tubos dentro dessas árvores como subiu nos tubos de vidro que vimos. Sem essa ação, sem a incrível habilidade de unir-se a outras substâncias, todo o verde que você vê aqui simplesmente desapareceria. Agora que vimos como a água flui através das raízes e caules para nutrir a planta, a frase de Cristo, rios de água viva, assume um outro sentido. A
água, sem dúvida, tem uma qualidade vivificante, não é uma coisa passiva, ela flui, ela traz nutrição. E isso nos dá uma pista da obra do Espírito de Cristo dentro de nós. É uma qualidade ativa, vivificante, nutritiva. O Espírito de Cristo dá energia aos seres humanos. Ouça o que Cristo disse à mulher samaritana no poço sobre o que ele podia dar. Jesus disse em João capítulo 4 e versículo 14, estas conhecidas palavras: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Água que salte para a vida eterna. Que imagem maravilhosa em vista do que sabemos sobre a ação capilar. O Espírito de Cristo nos impulsiona para cima, desafia a força de nossa natureza pecaminosa, assim como a água nas plantas desafia a força da gravidade. Sim, o Espírito de Jesus dá energia às pessoas, e às vezes de maneira um tanto dramática. Charles Finney passou uma vez algum tempo em intensa oração, buscando a Deus de todo o coração. Ele havia encontrado essa água da vida. Finney teve uma experiência da plenitude do Espírito Santo. Como ele disse, pareceu vir em ondas de amor líquido. Nenhuma palavra pode expressar o maravilhoso amor que tomou conta do meu coração, ele disse. Eu chorei bem alto com alegria e amor. Bem, Charles Finney recebeu a energia que eleva a água da vida subindo dentro dele. Ele seguiu e tornou-se o maior evangelista nas terras americanas. Vamos observar mais uma propriedade única da H2O e o que ela sugere a respeito do Espírito de Cristo. Você já parou para pensar por que o gelo flutua? É uma ocorrência tão normal que achamos fato comum, mas o gelo não deveria flutuar, meu amigo. Ele é sólido. As moléculas dos sólidos são muito mais unidas do que as moléculas dos líquidos. Assim, quase todas as substâncias são mais pesadas no estado sólido, mas não a água. Ela parece seguir uma lei muito própria. A princípio, quando a água é congelada, ela segue o padrão usual. Ela se contrai, fica mais pesada e mais densa. Mas quando ela esfria abaixo de 4 graus centígrados, de repente ela começa a se expandir, a ficar mais leve e menos densa. A razão reside na natureza especial dos laços do hidrogênio nas moléculas da água. Essas moléculas se separam ao se aproximarem do ponto de congelamento, e aí, a 0 grau, os laços do hidrogênio fazem isso parar e ajustam as moléculas próximas em cristais de gelo bem leves. O fato da água flutuar quando congela faz uma enorme diferença em nosso planeta. Se o gelo fosse mais pesado do que a água, ele desceria para o fundo de um lago durante a estação do gelo. Os raios do sol não chegariam até lá, ele não derreteria. Lentamente o gelo aumentaria e encheria todo o lago, matando toda a vida ali existente. Os rios e os lagos do mundo e mesmo os oceanos ficariam todos congelados. Mas graças à engenhosidade do nosso Criador, a água não se comporta como deveria, quimicamente falando. O gelo sólido flutua em cima dos corpos de água durante a estação do gelo. Como resultado, ele forma uma camada de isolamento, o que impede que a água embaixo se congele. E assim os peixes e outros animais são protegidos durante o inverno. O gelo nos fala do cuidado do nosso Criador. Será que ele também ilumina as palavras de Cristo sobre a água da vida, sobre o seu Espírito dentro de nós? Eu acredito que sim. Afinal, a água congelada não afunda. Ela fica boiando como gelo. Ela vem para o topo, onde podemos fazer algum bem. O Espírito de Cristo opera do mesmo modo. Ele fica flutuando dentro de nós, nos levantando, impedindo-nos de descer para o fundo. Vemos isso especialmente durante os momentos de provação e depressão, quando os problemas nos empurram para baixo e, de acordo com as leis da natureza humana, deveríamos afundar logo, mas o Espírito de Cristo nos capacita a nos comportarmos de modo inesperado. O apóstolo Paulo escreveu isto aos irmãos tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Ele disse: tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. O Santo Espírito de Cristo pode criar alegria, pode nos levantar, mesmo em meio ao sofrimento. O próprio Paulo certamente experimentou isso. Ouça seu conselho entusiástico aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 4. Ouça: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Quando Paulo escreveu estas palavras encorajadoras, ele estava acorrentado em um calabouço.
Era prisioneiro dos romanos. Eu visitei essa cela do calabouço na prisão Mamertina, em Roma, onde Paulo ficou durante meses sem fim. Eu sentia a umidade fria. Eu sentia a terrível escuridão lá embaixo. Deixe-me dizer-lhe, amigo, as palavras "alegrai-vos sempre no Senhor" ecoam com muito mais força naquele calabouço. Não são palavras de um homem que não estava se comportando como dita a natureza humana. Ele estava flutuando na superfície, ele estava boiando, porque ele tinha em si aquela água viva, o Espírito de Cristo dentro dele. O Espírito de Cristo, a água da vida, impede que as pessoas afundem no frio e na escuridão.